Bom, então agora a gente vai começar uma sequência da produção de uma coisa parecida, né, de um objeto desde o início. Então a gente vai fazer a modelagem do sabre de luz, depois a gente já vai partir para o V, a gente vai abrir algumas coisas no próprio Maya, né, alguns itens no próprio Maya, só que a maioria a gente vai utilizar o próprio Unfold 3D, né, para abrir o V, que ele é um software específico para manipulação de UV, e depois a gente vai finalizar a produção desse asset, né, desse objeto no Substance Painter, fazer uma texturização bem bacana para ele. Eu estou só com essa imagem de referência, né, tem outra aqui, mas eu percebi que é a mesma, só inverteram aqui. Né, só inverteram e mudaram a cor aqui, mas está tranquilo, não tem problema. Só com essa imagem já dá para perceber. A gente perde um pouquinho de informação lá atrás, mas a gente pode inventar alguma coisa, não tem problema em relação a não conseguir enxergar. Né? Aqui dentro a gente tem um cristalzinho que a gente vai fazer também, bem tranquilo. Né? E é basicamente isso. Então eu vou jogar essa imagem aqui dentro do Maya, né, para não ficar precisando ficar dando Alt Tab se estiver trabalhando em um monitor só. A gente pode importar dentro do Maya, que aí fica mais tranquilo. Então eu vou vir aqui, vou minimizar aqui. Aqui no Maya, eu vou vir numa câmera, pode ser essa daqui. E aí eu vou importar ela como Image Plane. Nesse iconezinho que tem bem aqui, ó, Image Plane. Né? Então eu vou apertar aqui. Eu vou só copiar o caminho dela rapidinho aqui. Né? E aí vamos usar. Vou pegar essa verde aqui, dar um duplo clique, que aí ele abre a imagem. Né? Se eu vir aqui na perspectiva, ó, ela está aqui. Aí eu só vou empurrar ela para trás aqui, porque ela é só uma referência, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu não vou modelar seguindo exatamente ela, porque ela está muito na perspectiva, está curvada. Então, se eu for tentar modelar, por exemplo, vir aqui tentar modelar exatamente aqui, contornando ela, vai dar muito problema. Né? Então, eu joguei ela dentro do Maya só para eu não precisar mesmo ficar dando Alt Tab para ficar vendo a imagem. Né? Então, eu vou fechar aqui e ela vai ser só meu guia visual aqui. Né? Eu não vou seguir fielmente toda a proporção dela aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer, que até talvez seja interessante, é dividir essa tela em duas. Que aí na metade da tela a gente deixa a imagem, né? Só a imagem visível, e a gente vai modelando na outra metade. Para dividir a tela em duas, o que a gente vai fazer? A gente pode vir bem aqui, ó, nessa setinha aqui na lateral. E aí quando a gente clica, a gente tem várias opções de layout aqui. Né? Deixa eu ver se ele vai aparecer. Não, aqui na verdade ele está mostrando só alguns layouts básicos. Deixa eu ver o seguinte. Aqui, ó, bem interessante. Se a gente apertar o botão direito, por exemplo, aqui a gente tem as 4 vistas, né? Que são essas daqui, ó. Se eu apertar o botão direito aqui e vir em essa que eu apertei o botão direito é a For View, né? Que é a que está ativa. A gente pode dividir ela em duas, por exemplo, aqui, PESP barra, deixa eu ver aqui, ó, Hypershade barra perspectiva. Ele vai demorar um pouquinho, né? Ele dividiu aqui em duas. Ó. Aqui, vamos até fazer uma breve pausa, né? Em relação à modelagem, só para explicar. Aqui é interessante que aí você consegue trabalhar, por exemplo, com o Hypershade, ele está colado aqui, né, na viewport, e a perspectiva aqui. Isso é um modo interessante de você trabalhar, para você criar materiais e tudo mais, e já ver aqui, porque normalmente a gente trabalha com Hypershade solto, né? E aí a gente fica com mais... tem que ficar minimizando o Hypershade para ver o que aconteceu e tudo mais, então... dessa forma é interessante, você vir aqui, botão direito, e você escolhe o layout que você quer, né? Só mais um detalhe, quando eu botei Hypershade e perspectiva, ele mudou aqui, ó. Ele não está mais com aquele botãozinho das 4 vistas.
Ó, agora eu venho, tem a perspectiva, e quando eu clico aqui, ele já muda para Hypershade e perspectiva. Para voltar aquele atalhozinho das 4 vistas aqui, é só apertar o botão direito e vir em For View, ó, que aí ele volta para as 4 vistas aqui. Mas o que eu estava comentando é que eu quero dividir em duas, né? Então eu vou vir aqui, ó, Panels, Layouts, e aí a gente vai dividir em two panes, né? Side by side. Vou apertar aqui, ó, ele dividiu em duas telas. O que a gente vai fazer? Aqui eu vou deixar, na verdade eu vou deixar desse lado aqui, ó, porque fica mais próximo da Channel Box e eu vou mexer bastante na Channel Box. Então nessa tela aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa perspectiva e vou jogar ela aqui, tá? Jogar, na verdade, que eu falo, eu vou mudar, porque aqui, apesar de não estar aparecendo o nome da câmera aqui, né? Mas ele jogou pra gente automaticamente a câmera top, né? A gente sabe porque o Y está de frente pra gente aqui, ó. Só que o que eu vou fazer? Eu vou vir em Panels, Perspective, Persp. Agora eu tenho a perspectiva aqui, mas eu tenho ela aqui também. Só que o que eu quero? Aqui eu quero botar a câmera em que eu fique visualizando só a imagem. Então eu vou vir aqui em Panels, Orthographic. Se eu não me engano, eu botei a imagem na front. Vou apertar aqui Front. Ó. Agora a gente tem a imagem aqui. Né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ir modelando aqui e eu vou deixar a imagem aqui, ó, para ser a minha referência. Uma coisa que a gente pode fazer é tirar essa imagem da perspectiva, deixar ativar uma opção em que ela seja vista somente na câmera front, que é essa daqui, né? Apesar de não estar vendo o nome aqui, mas o Z está de frente para a gente, ó, então a gente sabe que é a câmera front. Como que eu desativo essa imagem aqui para ela não ser vista em outras câmeras, ser vista só na câmera que a gente importou, que no caso foi a câmera front? É só a gente selecionar ela, ó, vou arrastar, selecionar a bordinha dela aqui, vou apertar o Ctrl A para ir nos atributos, e aí ela tem aqui, ó, Display. Ela está ativada para ser vista em todas as vistas. Se eu apertar aqui, ele vai ser visto agora, ó, só na câmera que a gente importou. Ou a gente pode escolher outra câmera para ele ser visto, ó. Só que eu quero mesmo só a front. Né? Então eu vou deixar ela aqui para não me atrapalhar e vou modelar na perspectiva. Então já vou começar a modelar, né? Eu vou diminuir aqui a tela, ó, e eu vou dar um zoom só na parte em que eu estiver fazendo inicialmente, né? Que eu vou começar a fazer essa parte de trás, então eu vou visualizar mesmo só essa parte. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com um cilindro, né? O sabre ele é deitado, então eu vou deitar o cilindro aqui também, ó, 90 graus. Vou começar fazendo essa parte de trás aqui, ó. Então, ela é um pouquinho mais assim. Legal. Acho que vou diminuir mais um pouquinho só. Certo. E aí, ele já tem umas extensões aqui, né? Essa realmente é um pouquinho difícil de visualizar. Mas ele tem essa parte mais cromada. Aí ele tem um leve vinco aqui, né? Uma entradinha. E aí depois tem uma parte mais preta. E aí tem um vinco também bem pouquinho aqui. E aí vem a parte cromada. Aí outro vinco. E continua aqui, ó. Ele tem 3 vincos aqui, ó. É um pouquinho difícil de ver, mas eu já fiz esse sabre umas vezes, então eu sei que ele tem, né, 3 vincos aqui, ó. Tem uma parte cromada, aí aqui uma parte um pouco mais fosca, né, não totalmente, mas um pouco mais fosca. E aí depois vem os cromados de novo aqui. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente tem esse primeiro detalhe aqui.
A gente pode simplesmente sair dando extrude, né, e fazer tudo em uma peça só, tá? Ou para facilitar, até na parte de UV e na parte de textura, a gente pode fazer separado, né? Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui vem alguns detalhezinhos, tá? Eu vou selecionar essa face aqui. Como eu arrastei, ele selecionou lá atrás, né? Então eu vou segurar o Ctrl e vou tirar a seleção dessa parte de trás. Selecionei só isso daqui e eu vou deletar. Né? Tem um buraco. Só que tem um vinco aqui. Então esse cromado ele tem uma entradinha aqui também. Ó. Na entradinha que eu falo, ele é um pouquinho para baixo aqui. E aí vem a outra parte conectada. Que é essa parte preta aqui, né, dos vincos. Ela, como se ela seguisse até o final ali. Ó. Então vamos lá. Eu vou selecionar essas linhas aqui. Ó, todos esses contornos. Vou dar um Extrude. Tá? Vou clicar aqui no quadradinho do Extrude. Ó, e diminuir ele um pouco aqui, deixa eu ver. Aqui ele não está diminuindo muito, eu acho isso bem chato na verdade, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z, só um Ctrl Z, eu ainda estou com Extrude, eu vou apertar o R, né, que é o Scale, e vou diminuir aqui, ó. Né, mais ou menos aqui, eu acho que está interessante. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Tem esse outro detalhe e esse outro aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma peça e vou duplicar ela. Vou puxar para cá. Vou deixar mais ou menos o espaço do vinco, né, que seria esse espaço desse vinco bem aqui. Eu não tenho muita informação de quão grande é esse espaço, então vou deixar mais ou menos assim. Só que nessa peça aqui, em específico, eu vou deletar essas faces aqui também. Ó. Né? Então eu vou afastar só para mostrar aqui. Ó. Ela vai ficar com um buraco dos dois lados. Ó. Só que desse outro lado aqui, eu vou selecionar as linhas, vou dar um duplo clique. Ó, selecionei toda a linha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Vou dar um Extrude, vou apertar o R e vou escalonar para dentro aqui. Ó. Ó. Só que eu acho que essa parte preta é um pouquinho menor. Né? Pouca coisa. Então vou escalonar ela aqui. Ó. Um pouquinho e vou puxar ela para cá. Só mais um pouquinho. Então a gente já fez esse segundo detalhe, né? A gente já pode sustentar, ó, porque se apertar o 3, né, ele fica mais assim. Então, vou dar uma sustentada aqui. Eu usei esse atalho aqui, né, que eu coloquei, mas esse é o Insert Add Loop, tá? Deixa eu vir aqui em Modeling. Ele está aqui, ó, Mesh Tools, Insert Add Loop. Tá? Eu joguei o atalho dele bem aqui. Eu estou usando o Maya 2016 SP4, né? Eu não lembro, eu acredito que não, que no Maya 2016 SP1, né, que é nem SP1, o Maya 2016 original, a primeira versão, eles não atualizaram esse ícone aqui, né? Então é só bom conferir. Se o ícone estiver diferente e não estiver achando, é só vir aqui em Mesh Tools, Insert Add Loop. Então vou dar um Insert Add Loop e vou sustentar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Quando aperto o 3, ó, ele já fica mais certinho. E essa daqui eu também vou sustentar. Vou sustentar aqui. E aqui. Aqui também. Aí aqui a gente tem um problema, né, que a gente não consegue sustentar aqui, porque são triângulos. Né, o cilindro ele tem esses triângulos aqui.
Como que a gente sustenta? A gente seleciona as faces aqui. Cuidado para não pegar nenhuma outra face. E aí, com tudo selecionado, a gente dá um extrude e diminui um pouquinho só. Que aí a gente usou o extrude como forma de sustentação. Né? Então aqui, ó, a gente já tem começando a pegar forma aqui, né? Então, vamos partir aqui. Deixa eu ver como que tá. Eu acho que ainda está um pouquinho curvado demais aqui. Eu vou só adicionar mais uma linha bem aqui, para ele ficar um pouquinho mais rígido aqui, ó. Legal. Então agora a gente vai fazer essa outra parte aqui, que é basicamente o quê? Pegar essa daqui, duplicar e puxar para cá. Eu vou puxar mais um pouquinho só. Em relação ao tamanho, ele parece... Deixa eu ver. Esse daqui eu vou diminuir um pouquinho, tá? Vou encostar mais aqui. Né? E esse daqui eu vou deixar desse tamanho e vou encostar mais aqui. E aí a gente tem aqui, ó, esse último que é bem maior. Então vou pegar esse daqui mesmo, vou duplicar, arrastar para cá, né? E aí eu vou pegar todos esses vértices aqui, ó, e vou empurrar eles para frente aqui. Certo? Aí a gente já tem essa primeira base aqui, ó. Só que falta esse preto aqui dos vincos. Né? Como a gente optou por fazer peças separadas, ele está vazio aqui no meio. Ó. Né? A gente tem que cobrir. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo cilindro. Vou girar ele aqui também. 90 graus. E aí a gente vai diminuir ele um pouquinho, né? Porque ele é só para cobrir o vinco. Ele é como se fosse esse material preto aqui, né? Então eu vou utilizar ele para fazer esses pretos aqui, ó. E eu vou utilizar um só, que ele vai cobrir tudo aqui para mim, ó. Todos os vincos, né? Vai ser a função dele. É como se esse preto, né? Ele fosse desse próprio objeto aqui, ó. Né? Como se esse objeto ele prosseguisse até o final. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou cobrir só essa parte aqui. Ele vai morrer aqui no meio, né? E aqui vai ser um outro objeto. Mas vamos aqui, ó. Eu diminuí ele, né? Eu vou deletar essas faces aqui, que eu não preciso. E a do outro lado aqui, ó. Vou segurar o Ctrl Shift e arrastar para adicionar a seleção. Selecionei os dois lados e vou deletar. Eu não tenho necessidade deles aqui. E aí eu vou pegar ele, ó. Ele já está aqui, né? Vamos arrastar mais para cá. Pegou ali. Opa. Eu vou ter que aumentar ele um pouquinho. Vou escalonar ele um pouquinho aqui. Ó. Agora ele está cobrindo os 3 vincos aqui. É só isso, ó. Agora a gente tem ele aqui. Vou aumentar só um pouquinho, que eu acho que ele estava muito para baixo. Ó. Né? Então a gente já tem esse material aqui dos vincos criado, né? Ó, a primeira base está tranquilo. O que a gente vai fazer agora vai ser esse detalhezinho preto aqui, né? E esses parafusinhos aqui. Então ok, eu vou salvar aqui, né? Para não ter o perigo de perder. Vou salvar como Sabre 01. E aí vamos fazer esse detalhezinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Então nesse detalhe aqui,
a gente tem pouca referência, né? Mas ele acredita que com o cubo dê para fazer tranquilo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um cubo. Eu gosto de, em algumas etapas da modelagem, né? Eu gosto de modelar com o wireframe ligado, tá? Então eu vou ligar o wireframe aqui, para eu saber onde que é o limite da superfície, né? Vamos lá, ele se conecta, né? Apesar de aqui estar um pouquinho ruim para ver, mas ele se conecta bem no limite desse detalhezinho aqui, ó, né? Então eu vou puxar ele aqui. Importante, tá? Deixar ele bem no centro do grid mesmo, né? No centro que eu falo, sem mexer para um lado e para o outro, porque vai ser fácil para a gente posicionar depois os parafusos e até para duplicar também. Então vamos deixar ele aqui, diminuir ele um pouquinho aqui. Puxar para cá, vou deixar ele conectando bem aqui. Aqui só um detalhe, tá? Que a gente tem que abaixar ele até pegar o vinco ali, ó. Ó, até aqui. Né? Eu vou subir ele um pouquinho, então eu vou pegar os vértices aqui e vou subir só um pouquinho. Ó, legal. Agora eu vou pegar esses vértices aqui da ponta e vou puxar até aqui, ó. Então vamos puxar até aqui. Aí tem os detalhes, por exemplo, se eu apertar o 3, né, ele vai ficar todo esquisito, porque ele suaviza. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser deletar a face de baixo, porque ela não vai ser visível. Então seleciono e deleto. Se eu apertar o 3, ó, ele já muda um pouquinho a forma com que ele suaviza, porque eu deletei a face de baixo. Agora a gente vai ter que sustentar um pouco, né, para deixar ele um pouquinho mais rígido as quinas aqui. Então vou vir em Insert Edge Loop Tool, se eu apertar o 3 ele suaviza muito, então vou sustentar aqui. Eu vou sustentar aqui também nessa ponta. Tá? Antes de sustentar assim, ó, eu vou só fazer um detalhezinho aqui. Se eu apertar o 3, ó, ele tá assim. Eu vou pegar essa linha aqui, né, que ele tem uma leve descida, né, se bem que é bem suave. Eu vou pegar essa linha e descer um pouco aqui, ó. Eu posso fazer isso dos dois lados, na verdade, ao mesmo tempo, né? Então ela está selecionada lá. Eu vou selecionar esse daqui e vou descer um pouco aqui, ó. Né? Aqui não dá muito para ver porque ainda falta sustentar um pouco. Então, depois dessa descida, eu vou vir e vou sustentar de novo. Agora aqui. Deixa eu ver como que vai ficar. Talvez sustentar. A gente vai ter que dar uma trabalhada nele aqui. Vou sustentar um pouquinho mais para cima aqui. Sustentar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Deixa eu ver como que ele tá. Ó, essa curvinha, ela tá funcionando, mas pode ser um pouco mais trabalhada. Então, eu vou adicionar uma linha aqui no meio. A gente pode adicionar uma linha exatamente no centro, né? Como que a gente faz isso? No Insert Edge Loop Tool, eu vou dar um duplo clique nele. Aí ele vai abrir aqui o meu Tool Settings. A gente vem em Multiple Edge, coloca 1. Porque agora quando eu adicionar, ó, ele adiciona uma linha exatamente no centro. Ele não deixa eu mover. Ele adiciona exatamente no centro.
Vou adicionar desse lado aqui também. Né? Depois de adicionar, eu vou só voltar ao normal, que é esse relativo aqui. Só para não precisar abrir depois de novo essa abinha aqui. Vamos ver como que tá. Ó. Ele fica um pouco marcado aqui. Então... Ah, entendi. Ele tá com um probleminha que ele tá jogando... Quando aperto 3, ó, essa linha aqui, ele tá jogando lá para trás, ó. Então, eu vou adicionar... Eu vou dar um duplo clique de novo aqui. Eu vou adicionar duas linhas aqui no meio, tá? Então eu vou vir em Multiple Edge 2 e eu vou clicar aqui, ó. Ele vai adicionar, ó, duas linhas. Vamos ver se vai ser o suficiente. Ó, já melhora, tá? Então depois de adicionar as duas, eu vou voltar para Relative, que é o padrão. Vou fechar. E vamos arrumar aqui, ó. Eu vou selecionar uma linha, apertar o F, só para dar um foco aqui. Vamos lá. Vou fazer uns leves ajustes aqui, ó. Aqui, vou pegar essas linhas da primeira parte, vou puxar um pouquinho para trás. Essas daqui, vou pegar a do meio aqui agora, ó. Ali não, estou mexendo nos vértices, né? Vou pegar os vértices, puxar um pouquinho para trás e subir um pouquinho. Né, para ver como que vai ficar aqui, ó. Só para tentar fazer uma curvinha. Ó, ele tá um pouquinho rígido aqui, acredito que seja por conta dessa linha. Vou só fazer um teste aqui, selecionar essa linha aqui, abaixar. Ó, exatamente, né? Essa linha aqui, ó, por ela estar muito próxima da de cima, ele estava marcando muito. Deixa eu ver, ele está marcando muito aqui, ó. Então eu pego ela, abaixo um pouco para afastar, né? Então ele não vai forçar tanto. E aí, ó a diferença, como que estava antes e como que ficou. A gente consegue ver bem aqui, ó. Ó, antes e depois. Né? Já fica bem mais tranquilo. Ó, fica com curvinha bem legal. Né? Eu vou abaixar só um pouquinho aqui também. Vou pegar esse ponto aqui e esse daqui, vou abaixar um pouquinho para tentar deixar um pouco mais fluida essa linha, né? Não ter essa quebra repentina para baixo aqui. Então vou abaixar um pouquinho. Ó, ficou interessante. Aí tem um porém aqui agora, né? Eu fiz várias mudanças aqui, só que eu não mexi desse lado. Né? Como que eu sei agora exatamente o valor, né? O tanto que eu mexi lá, como que eu sei se eu vou mexer certo aqui ou não? O que eu vou fazer? Eu vou deletar toda essa metade aqui e vou dar um mirror, né, desse lado para esse lado aqui. Só que para eu deletar essa metade, eu tenho que saber exatamente onde que é o centro do objeto. Porque se eu deletar só aqui, ó, por exemplo aqui, vai ficar um espaço bem maior aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir de novo no nosso Insert Edge Loop, vou dar um duplo clique, vou botar em Multiple Edges, deixar 1, e vou adicionar uma linha bem aqui no centro, ó, que eu sei que ele vai botar uma linha exatamente no centro do objeto. Ó. Né? Então tem aquelas duas linhas que eu tinha adicionado antes, e agora eu adicionei uma linha aqui com o Multiple Edges 1, que aí ele adiciona uma linha exatamente no centro do objeto. Vou voltar para Relative rapidinho. Agora sim, eu vou pegar todas essas faces aqui, vou deletar, ó, sobrou só essa daqui. Aí a gente vai vir aqui, ó, com ele selecionado, em modo objeto, a gente vai vir em Mesh, Mirror Geometry. Vou apertar aqui no Option Box.
a gente tem que dar um mirror, ó. Ele está no mais x, a gente vai botar para menos x. Então clica aqui em menos x e dá um mirror. Ó. Legal que ele já gruda os pontos certinhos, né? Mas é bom sempre observar, ver se ele não mesclou algum ponto errado. Com isso, ó, a gente já tem o nosso detalhezinho pronto aqui, ó. Vou salvar. Então a gente terminou esse detalhezinho aqui, né? Esse detalhe do objeto. Agora a gente vai partir para os parafusos e aí a gente vai duplicar para ver como que está ficando, né? Se está ficando interessante ou não, se tem algum ajuste que precisa ser feito ou não. E logo após a gente já vai partir para essa continuidade aqui da parte da frente. Ó, o nosso sabre aqui no meio, né? Porque a gente está na câmera frontal, mas tem nada não, viu? A gente pode puxar a imagem aqui. Vamos até fazer isso antes de terminar. Eu vou selecionar a imagem aqui. Apesar de não estar vendo ela, mas ela está aparecendo o pivô dela aqui, né? Então eu vou puxar ela para frente do sabre aqui, ó. Que aí o sabre não atrapalha mais a nossa vista aqui, né? Agora, eu vou apertar o Ctrl A e vou ativar aqui só para ver, ó. Ela estava lá atrás, né? Por isso que a gente está vendo o sabre aqui. Mas eu puxo ela para frente, ó. Aí ela tampa. Tá? Só para não atrapalhar nem nada, a gente volta pro Looking Through Camera. E aí podemos dar continuidade aqui. Então, a gente terminou essa parte, vamos partir para os parafusos e dar sequência na parte de cima aqui do sabre.